24 de março de 2022, o conflito entre Rússia e Ucrânia completa um mês. Há exatos 30 dias, a Rússia dava início à sua invasão ao território ucraniano, trazendo inúmeras incertezas ao mercado, trazendo prejuízos que demorarão a ser recompensados, e a gente nem sabe ainda quando isso poderá acontecer, uma vez que o conflito segue em andamento e sem um acordo ali no horizonte muito claro. E quais são os impactos para o agro até esse momento, né? Porque a gente sabe que na configuração global, tanto Rússia quanto Ucrânia, a região como um todo, ela tem uma importância grande para o agribusiness, né? Não só para o nosso agronegócio brasileiro, mas para o contexto global. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Renan dos Santos, que é analista de relações internacionais da assessoria econômica da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Renan, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você conosco. Boa tarde, Carla. É um prazer enorme participar desse programa e todos nós sabemos que é um canhão de audiência, né? E poder falar desse tema que é, bom, para mim, pelo menos, que sou da área, tem dominado a minha pauta, apesar de termos outras pautas importantes aqui no estado e no Brasil, como a estiagem, por exemplo. Para mim, essa tem sido o ano dessa pauta, sabe? Então, temos muitos impactos, né? É uma região extremamente importante para as cadeias globais de agronegócio e que não temos uma data para ter fim, né? Um término aí. Então, é uma situação bastante delicada. É bem isso que você falou, né, Renan? Apesar da gente ter outras pautas importantes ocorrendo ainda e às margens dessa questão da guerra, é inevitável a gente não olhar para isso e colocar muitas vezes isso no centro das análises e dos noticiários, incluindo os do agronegócio. Quando a gente olha para esses últimos 30 dias ou para esse último mês, qual é o principal balanço que a gente pode fazer, Renan? O mercado de grãos é o mercado que mais sentiu, ou ao lado dele nós temos, por exemplo, os fertilizantes, né? Tem algum que te preocupa mais nesse momento, que vai demorar mais a se restabelecer? Nós estamos no dia 24, né, um mês de guerra, mas eu te diria que daqui a umas 2 semanas a gente vai, quando saem os dados de comércio exterior do governo. Então, entrando lá no Comexstat, ferramenta do Ministério da Economia, nós temos um relatório mensal aqui na Farsul sobre as exportações e importações do nosso agronegócio. E ali a gente vai poder ver o impacto dessa guerra nas importações consolidado, né? Vamos poder, de fato, ver qual foi o impacto dessa interrupção do fornecimento russo já nas nossas importações. Mas, sem dúvida, como tu falaste muito bem, esses dois assuntos esses dois grupos são os mais importantes no conflito por enquanto. Acrescento um terceiro da energia, né? Mas a questão do trigo, que a região lá é um produtor, exportador muito importante, e no momento que tu tira 30% da oferta global de trigo, por exemplo, também de milho, né? Mas falando do trigo, quando tu tira 30% da oferta mundial de trigo, isso afeta todos os mercados, por mais distante que possa parecer para a gente, é um mundo globalizado, tudo interconectado, e que vai nos afetar. Também nos preocupa a questão dos fertilizantes, especialmente o potássio, onde nós temos uma concentração muito grande dos produtores mundiais, e nós temos um Canadá que tem 40%, e depois nós temos a Rússia e a Bielorrússia, que é o aliado ali da Rússia, ali no vizinho, que tem outros 40%, 20% cada um. Então, no momento que tu tira 40% da oferta de um produto do mercado mundial, é evidente que a gente vai ter impacto. Qual impacto vamos ter? Vamos ter falta? Bom, quanto tempo vai durar o conflito? Talvez não chegue a esse ponto. Mas hoje eu estava conversando com o meu colega aqui, o Antônio da Luz, que é um veterano aqui do programa, né? Sim. Que a nossa opinião é de que vai ter uma escassez. Não falta, uma escassez. O que isso implica? Aumenta custo, né? Preços mais caros, dificuldade de tu conseguir obter o produto, talvez tu consiga obter ele lá em cima da hora, no último, assim, aos 47 do segundo tempo, para fazer a tua produção. Tudo isso depende também da duração do conflito, né, Carla? Então a gente fica observando e tentando analisar essa situação, mas é muito complicado mesmo. Essa dificuldade de análise do conflito e de quanto tempo ele vai durar, ou se ele pode se intensificar, se pode ter mais problema, Renan, isso dificulta muito também o caminho de
planejamento, investimento e entendimento do que pode ser empregado não só no agronegócio, mas em diversos setores da economia, e é isso que a gente vê ainda impactar bastante nos mercados globais, não? Com certeza, nós temos alguns exemplos de produtores muito bons que já têm o seu fertilizante comprado, já está comprado para a próxima safra. A gente sabe que essa não é a realidade da média, não é a realidade da média dos produtores. O produtor muitas vezes espera liberar o crédito para ir lá e comprar, formar sua safra. Então, essa incerteza é um fator que é muito, muito prejudicial, porque tu não consegue justamente te planejar. Então, tu fica à mercê do que vai acontecer. E também essa questão que eu comentei ali, mas não cheguei a aprofundar, a questão da energia, né, Carla? Sim. Essa incerteza na questão dos combustíveis, o óleo diesel é o sangue, né, da artéria do nosso agronegócio, né? Desde a produção, depois a distribuição e tudo isso precisamos ter uma previsibilidade do preço, né, do combustível tanto para a produção quanto para depois para a distribuição, que a distribuição é quase tão importante quanto a produção hoje em dia, né? Claro. E essa previsibilidade, ela já deixou os mercados tem um tempo, né? Desde que a guerra foi iniciada, essa previsibilidade foi completamente comprometida, né, Renan? Foi comprometida e já estava comprometida anteriormente com a crise sanitária da Covid, né? Então, estamos saindo de uma crise sanitária da Covid que desorganizou todas as cadeias globais de fornecimento. Então, já havíamos registrado... Bom, todo mundo sabe, né, que os fertilizantes já estavam extremamente caros por causa dessa desorganização. Aí, no momento que ali em dezembro parecia que os preços começavam a melhorar, janeiro começava a melhorar, fevereiro veio um conflito. E num lugar importante para este insumo. Então, de novo, desorganiza toda essa cadeia, né? Então, desorganiza a logística ali justamente onde é feita o transporte, né, do fertilizante. Então, e ainda no Rio Grande do Sul, aqui nos estados do Sul, até um pouquinho mais para cima, ainda temos a questão da estiagem, né? Então, é um ano, assim, de chorar mesmo. Renan, como é que você sente isso chegando ao agronegócio brasileiro efetivamente, né? Você que está em um estado completamente determinante para o nosso sistema produtivo, né? Que é toda a potência que é o Rio Grande do Sul, tendo sofrido um ano já muito difícil por conta da estiagem, se preparando para a sua safra de inverno e com todo esse quadro se desenhando. Como é que você sente isso impactando diretamente o agronegócio brasileiro e, naturalmente, pela sua proximidade, pela sua vivência, o agronegócio gaúcho? Sim, a gente tem um impacto direto na nossa oferta de grãos, então vai ter um prejuízo na economia como um todo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos, na assessoria econômica, falando cerca de 8% de queda no PIB do Estado. Então, é uma queda muito, muito importante, significa muito. Todas as cadeias que fornecem para o agro, todas as cadeias que vêm depois, que pegam a nossa produção e utilizam ela, também perdem muito com isso. O impacto na soja, também a gente vai ter uma queda aí na nossa balança comercial, que é uma importante fonte de divisas, de entrada de dólares na nossa economia. Então, acaba sendo um impacto generalizado. E nosso estado aqui, como cerca de 40% do nosso PIB depende do agronegócio, é mais prejudicado ainda, né? Então, são efeitos em cadeia. O pessoal os caminhoneiros, o pessoal do frete vai ter menos produto para transportar. Então, é como se fosse um dominó que tu derruba um e vai derrubando aquela sequência, sabe? Renan, como é que ou que tipos de informação a gente poderia continuar recebendo vindas do conflito que poderiam agravar ainda mais essa situação ou começar a amenizar esses impactos, né? Porque, pelo que a gente pode acompanhar, as delegações continuam se encontrando, há uma
não digo nem uma vontade, um desejo do acordo, porque há uma dificuldade ali de entendimento, principalmente entre os líderes dos dois países que estão em conflito, mas que tipo de informações nós teríamos que ver para começar a mudar a direção desses impactos? Renan, o que você espera que ainda possa acontecer num quadro como esse que está se desenhando há um mês? Bom, vamos lá. Hoje, o cenário da guerra em si, nós vimos até 4 dias atrás a Rússia muito próxima da capital de Kiev, muito próxima mesmo. E hoje a gente já vê alguns relatórios, alguns reports de que as forças ucranianas, pelo menos naquela região do norte da capital, estão conseguindo repelir os russos. O que significa um alongamento do conflito, né? Em vez de um eventual fim do conflito através de uma conquista, tu acaba estendendo o conflito. O que né, assim, nessa questão pragmática, é ruim uma extensão do conflito. O que pode acontecer também? Um aumento do conflito. Um ataque eventual a uma Polônia, que é membro da OTAN, geraria um conflito muito maior. Sim. E que muita gente está até questionando que poderia acontecer, especulando que poderia acontecer, porque a guerra não vai bem para o Putin. Mas a guerra não vai bem para o Putin, ele vai piorar a guerra? Talvez sim, porque para o Putin perder para a Ucrânia é uma coisa que é absolutamente impensável. Se tu perguntasse para 10 analistas de relações internacionais antes da guerra se a Ucrânia tinha alguma chance de sobreviver a esse conflito, todos iam dizer que não. Porque o exército russo é muito maior, muito superior. Pelo menos era o que a gente acreditava, né? Claro. E hoje a gente está vendo que a situação não é bem essa. O exército russo tem problemas gravíssimos. Ele começou tentando fazer um ataque, meio que uma blitzkrieg, um ataque relâmpago para tomar logo a capital e o governo, e não conseguiu. E está sendo um lamaçal para os russos esse conflito. Por que ele poderia eventualmente expandir o conflito para a OTAN? Justamente porque daí ele tem uma saída, né? Eu não perdi para a Ucrânia, perdi para a OTAN. Sim. Perdi para os Estados Unidos, eu perdi para a União Europeia, como a Europa, né? Não a União Europeia, porque não estão todos os países na OTAN, mas eu perdi para um bloco muito maior, muito mais poderoso, para exércitos muito modernos. Sim. Se poderia ser uma saída para o Putin. Mas aí, bom, tudo que a gente está vendo agora piora muito. Porque daí são mais cadeias que são desorganizadas, que são pressionadas. A questão de barril de petróleo também fica muito pior. Então, o ideal seria uma negociação, uma saída negociada, um acordo um armistício, um acordo de paz, alguma coisa nesse sentido, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas também é complicado, né? Porque a Rússia exige uma rendição da Ucrânia que, pela guerra que a gente está vendo hoje, não é factível, porque está numa situação que não é favorável para a Rússia e ela quer sair negociando e ganhando tudo. A Ucrânia também quer negociar, mas não quer conceder todos os pontos. Então fica numa situação que a realidade do conflito, o sucesso ucraniano no conflito, acaba se sobrepondo aos desejos da negociação, né? Porque todos querem ganhar na negociação e a situação do conflito não é assim, né? A Rússia está numa situação bastante difícil. Renan, na eventualidade de um acordo, né, ou da forma que ele possa aparecer, a gente veja pelo menos uma pausa no que está acontecendo hoje. Os efeitos contrários do que a gente viu no início da guerra, eles podem chegar aos mercados e às cadeias de abastecimento imediatamente, claro, respeitando cada uma as suas proporções? Olha, na minha opinião, por exemplo, a questão do trigo, não. Já abriu a janela, está para abrir a janela de plantio do trigo lá, já é uma safra que não vai acontecer, né? Na Sim. Ucrânia não vai acontecer uma safra, é impossível, dado a destruição do país que foi feita. O que acontece na Ucrânia hoje é, assim, destruição como Segunda Guerra Mundial, é uma coisa absurda, estão destruindo todo o país, inclusive regiões residenciais, né? Regiões que não têm nem valor estratégico num conflito. Sim. Então, assim, a questão do trigo, por exemplo,
na minha opinião, já está dado, já está perdida aquela produção. A questão dos fertilizantes, talvez com o fim do conflito, da invasão, se estabeleça mais rápido. Mas também nós não vemos nessas sanções que o Ocidente vem impondo à Rússia muita margem para saída, sabe? Não estão dando assim uma saída para o Putin. De, por exemplo, se tu encerrar os conflitos, amanhã acabam as sanções. Não tem nada assim no radar. Então, as sanções provavelmente continuarão por um tempo, mesmo que acabe o conflito. Então, também pode surgir algumas outras coisas mais criativas, como triangulação de mercadorias russas. Sim. Por exemplo, o fertilizante sair pela China. Claro. E daí ter algum ágio aí em cima, mas tu conseguir garantir esse escoamento desse insumo. Então, claro que quanto antes acabar o conflito, melhor. Mas eu acho que as perdas que vão vir desse conflito vão vir mesmo. E é interessante que agora, é o que você falou, né? As soluções criativas vêm aparecendo. Vladimir Putin agora quer vender suas matérias-primas em rublo. Como é que é mudar a regra do jogo no meio do jogo, né, Renan? Talvez não seja possível tirá-los do sistema. O pessoal lá da Alemanha está reclamando, né? Pois Isso é uma quebra de contrato, né? Não dá para. Mas né, o cara já está em conflito, já está invadindo um país soberano, já está com quase 3 milhões de refugiados e está massacrando civis. Então, tu esperar que ele respeite regra comercial quando ele não respeita o básico da humanidade é difícil, né? Outro dia a gente estava até discutindo aqui na redação do Notícias Agrícolas, isso é crime de guerra, amigos, é guerra, né? A gente querer impor regras a uma situação completamente fora de parâmetros não é possível. Então a gente ainda vai ver notícias que vão nos surpreender, embora não deveriam, né, nos surpreender pelo cenário em que estamos, mas ainda podemos ver essas soluções criativas, fecha aspas, podendo aparecer, Renan. Isso pode dar um respiro aí para essa situação da escassez. Mas vai ter escassez. É difícil de tu não ter. Claro. Porque eles são um player muito importante nesse setor, nesse insumo no fertilizante. Eles são muito grandes e nós já temos uma relação 22,5% do que a gente importa de fertilizantes vem da Rússia, né? Mais 6% aí da Bielorrússia. Então, nós já temos uma relação de compra com eles que, por mais que nós a gente está observando e temos que comemorar a atitude do Ministério da Agricultura de buscar outros mercados, né, no Irã, até no próprio Canadá, buscando mais potássio, e outros, né? É difícil quando tu tira uma parte tão grande da oferta global de um produto. É muito complicado mesmo. Não tem muito para onde correr, sabe? E tu exige investimentos de curto prazo para vamos dizer, o Canadá, que tem reservas enormes e 40% da produção. Sim. Vai fazer investimentos caríssimos de curto prazo para suprir um negócio que, de repente, daqui a 6 meses já não é mais a realidade? É complicado para os canadenses também, né? Certo. Então, é um cenário bastante... É caótico mesmo. Guerra é caos. Guerra não tem como fugir disso. Exatamente. Bom, Renan, a gente vai monitorar, vai continuar acompanhando aí os próximos dias. Já sabemos que, como a gente falou no começo, né, é o primeiro mês da guerra, mas será que vai ser o primeiro de alguns? Tomara que não, mas enfim, precisa ser mantido na pauta. E como você colocou no começo da nossa entrevista, embora outras pautas importantes estejam correndo, essa está no centro das discussões. Eu te agradeço por me ajudar a marcar essa data aqui, esses primeiros 30 dias, para a gente entender o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer. E já te convido a voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para a gente fazer essas análises. Te agradeço mais uma vez, te desejo bom restinho de quinta-feira e bom trabalho. Obrigado, Carla, para ti também, para essa audiência incrível do programa também. E vamos ficar de olho agora quando saírem os dados das importações mês que vem, agora primeira semana, porque aí a gente vai poder tirar um termômetro de verdade da temperatura, como é que isso vai impactar o nosso fornecimento de fertilizantes, não só da Rússia, como também de outros mercados, né?
a gente consegue quebrar tudo por países, essas importações, e daí a gente vai poder ver de verdade o impacto realizado, né? Vai ser um sinal importante, né, Renan? Isso aí. Ótimo. Renan, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Um abraço. Bom, conosco, portanto, o Renan dos Santos, que é analista de relações internacionais da assessoria econômica da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nos ajudando a marcar esse primeiro mês da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os impactos continuam sendo sentidos pelo agronegócio brasileiro. O mercado de grãos, o mercado de fertilizantes e o mercado de energias, naturalmente, são os que mais sentem essa frente e vão continuar sentindo, porque, como o Renan também bem pontuou, a gente não tem essa sinalização de um acordo claro, né, um acordo palpável no horizonte. Então, continuam aparecendo essas preocupações todas, elas se intensificam, elas continuam provocando uma desorganização muito forte nas principais cadeias de abastecimento do mundo, porque uma vez que nós comprometemos a logística numa região tão determinante e estratégica para o mundo todo, a gente vai fazendo essa desorganização em cadeia, né? Essa desorganização, ela assume um efeito dominó. Então, isso vai continuar acontecendo. Nós temos muita volatilidade ainda nos mercados internacionais, o que deve continuar, segundo os analistas de mercado, e o próprio Renan também pontuou essa situação. E tão logo esse conflito termine, para nós voltarmos à normalidade, fazermos o caminho inverso, vai ser bastante duro, vai ser bastante complicado e um caminho longo, né, e espinhoso, porque, como bem também colocou o Renan, a destruição que está sendo promovida pela Rússia no território ucraniano muito se assemelha à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial. O país inteiro está sendo destruído, inclusive regiões que não têm qualquer apelo estratégico para o senhor Vladimir Putin. Outro ponto importante colocado pelo Renan: quando se iniciou essa guerra, era impensável a Rússia perder para a Ucrânia, ou imaginava-se que a Ucrânia rapidamente se renderia, tamanha a potência do exército russo frente ao exército ucraniano, coisa que não vem se confirmando, porque a Ucrânia segue bravamente resistindo, as tropas russas estão muito próximas ou já estão em partes da capital Kiev, o que não significa uma dominação, porque a capital ainda não foi tomada pelos russos, as tropas ucranianas continuam conseguindo repelir as tropas russas, e isso era impensável no início desse conflito. Então, muitas surpresas ainda podem aparecer, muitas notícias que a gente não estava esperando dar, estamos dando e podemos continuar trazendo. Então, fique ligado aqui no Notícias Agrícolas, que o nosso objetivo é, de fato, te trazer um ambiente confortável e seguro de informação para que você possa tomar boas decisões, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.